Sempre quando Deus faz e opera em nós o milagre da salvação, Ele torna o coração de cada um de nós, pecadores como somos, um coração agradecido. Então preciso começar, antes de introduzir o nosso assunto, perguntar se depois que você conheceu a Jesus, você se tornou uma pessoa mais agradecida por tudo que você possui. Quem conhece a Jesus Cristo, quem é tocado pelo seu poder e pelo seu sangue remidor, ele naturalmente tem um coração agradecido sempre, sempre. Essa é uma característica de todos os cristãos. Aliás, a gente sempre pergunta isso para as pessoas na profissão de fé, não é? Se tem um coração agradecido, se tem orado e Deus tem respondido às suas orações. Por quê? Um coração agradecido a Deus combina com todos os cristãos. E se você é um cristão, a gratidão tem que fazer parte da sua vida. Nós estamos sempre, a cada mês, salpicando alguma coisa que combina com o cristão. O perdão combina, não é? A alegria combina, e hoje chegamos então à gratidão, que a gratidão combina com todos vocês. E eu quero dizer, quando começa a série já longa, de vários anos, ela começou com essa mensagem. Um dia aqui neste santuário, foi num culto da manhã, a Marta estava dirigindo o louvor e ela fez um pedido, que as pessoas pudessem agradecer a Deus por alguma coisa em voz alta. E curiosamente, durante um período de quase 1 minuto, a igreja inteira ficou em silêncio. Talvez pela timidez de erguer a voz no santuário e as pessoas se reconhecerem. Parece que por um instante a igreja ficou congelada. Claro que sempre tem alguém que, vendo o silêncio, porque o silêncio é constrangedor, né, irmãos? Aí todo mundo ficou preocupado, e aí alguém rompeu: eu te agradeço por isso, aí outro: eu te agradeço por isso, e assim por diante. Aí foram surgindo as vozes, daqui a pouco nós conseguimos compor, não é? Realmente uma poesia muito linda, saindo da boca dos irmãos, agradecendo por pequenas coisas. Agradecendo pela vida, pelo sustento, pelo alimento, pela roupa, pela veste, pela casa, pelo abrigo. E vieram então a gratidão. Mas naquele tempo em que a igreja inteira ficou por silêncio, meu coração ficou constrangido, porque eu comecei a imaginar: será que esse povo não tem o que agradecer ao Senhor? Eu sei que tem. Mas por que será que nós temos tanta dificuldade de realmente ter um coração e desenvolver um coração agradecido a Deus? E foi aí que a gente foi achar então textos bíblicos para balizar a nossa palavra. Claro que eu vou ficar com aquele texto dos 10 leprosos e a figura daquele único leproso que voltou para agradecer o milagre. Mas eu gostaria de ainda fazer uma grande introdução. Quando nós perguntamos a respeito de gratidão, a gente descobre que gratidão começa até mesmo antes da fé. Eu acredito de coração que gratidão começa nos nossos lares. São os pais que devem ensinar os seus filhos a serem agradecidos. Isso não é um dever religioso. Gratidão é um dever social, irmãos. É um dever social. Nós temos que preparar os nossos filhos para isto. E eu sei que alguns pais são bem perspicazes, já começa logo cedo, não é? Então, alguém dá um presente, a gente diz assim: como que se fala? E aí tem aquela frase célebre: obrigado, não é? Não é um obrigado, vamos dizer assim, um obrigado natural, é um pouquinho forçoso, Mas nesse dever social nosso de desenvolvermos nos nossos filhos a gratidão, é em casa que aprende isso tudo. Então a gente percebe claramente que isso tem tudo a ver com a fé judaica cristã. Porque quando a gente pega os textos de Deuteronômio, quando diz que pais deveriam influenciar os seus filhos de tal maneira em que eles pudessem desfrutar de um relacionamento social poderoso, irmãos, está ali implícito também esses deveres sociais nossos de gratidão. Mas o que tem acontecido nesses últimos tempos? A sociedade pós-moderna, do jeito que ela é mais ou menos assim que funciona na cabeça das pessoas. Eu estou pagando um café, alguém me serviu, eu não preciso agradecer, eu estou pagando. Dentro da igreja,
Alguém está aqui louvando a Deus? Todo mundo diz assim, é dever dele, se ele aceitou esse ministério da parte de Deus, ele está aqui. E às vezes o pessoal ensaia durante a semana, enquanto você está comendo pipoca na sua casa, ele está aqui ensaiando. Mas quantos de vocês atravessaram o auditório para agradecer a equipe de louvor, por exemplo? Porque na nossa consciência pós-moderna, as pessoas, elas têm os seus estilos de vida, e quando eu pago, quando eu participo, eu faço parte da igreja, eu tenho tudo isso aqui, eu também sou importante aqui, e eu não preciso agradecer por aquilo que a igreja tem ou possui. E aí erramos o alvo, porque o nosso primeiro dever social, desde quando somos pequenos, é desenvolver um coração agradecido a Deus. Ser agradecido às pessoas, ser agradecido às pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso próximo mais próximo, ou um próximo mais distante. Mas irmãos, nesse tempo, como é difícil a gente arrancar a gratidão das pessoas. Às vezes uma mulher, ela faz uma refeição perfeita, coloca o jogo americano, coloca os talheres no lugar certo, coloca até uma velinha com cheiro gostoso para cheirar a casa inteira. Aí vem todo aquele bando de filhos, todos eles entram esfomeados, sentam ao redor da mesa e não tem uma palavra de gratidão. Como é difícil a vida sem o reconhecimento e sem a gratidão. Não porque alguém esteja obrigando, mas é um dever social estarmos agradecidos a Deus por todas as coisas que estão ao nosso redor, incluindo o próximo. Como isso é valoroso. Mas a gente percebe isso na igreja, irmãos. Irmãos, para o pastor estar aqui falando, eu tenho uma turma lá atrás que tem que estar cuidando disso. Cada lâmpada que é acionada, cada coisa, tem alguém participando disso. Para que pessoas estejam nos assistindo hoje e pelo YouTube depois disso, tem que ter alguém filmando. Nós devemos desenvolver no nosso coração esse dever social em primeiro lugar, de sermos agradecidos a Deus pelas pessoas que nos servem, pelas pessoas que nos cercam. Isso é um dever social que nós temos. Mas infelizmente nos dias atuais, a gente percebe pessoas maravilhosas que estão treinando equipes de alta eficiência, são líderes arrojados. A palavra foi boa, uma equipe inteira treinada naquela sala, 30, 40 pessoas sendo treinadas em alta performance. Termina aquilo, não tem uma palavra de gratidão. Porque é mais ou menos assim, bom, o camarada está ali ensinando, ele está assim. Vamos falar de professores? Professores. Se existe uma profissão das mais nobres que existe, é aquela de ser um professor e uma professora. Aliás, nesse tempo, eu quero pedir para que os professores e as professoras que estejam aqui presentes, por favor, fiquem em pé. Vamos lá, os professores e as professoras fiquem em pé. Educadores, por favor. Nosso carinho, nosso respeito a cada um de vocês. A obra que vocês fazem, eu tenho certeza que Deus vai reconhecer. Se seus alunos aqui na terra não reconhecem, lá nos céus Deus vai reconhecer a obra maravilhosa que vocês realizam. Muito obrigado por cada um de vocês existirem. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por estarem em pé nesse instante. Obrigado, porque eu nem precisei pedir para a igreja aplaudir, ela já aplaudiu, viu? Vocês podem se assentar. Imagine um professor, irmãos, professor que se esforça. Professor hoje não é salário, é vocação, irmãos. É vocação. Quando a gente fala com os nossos professores, eles falam a respeito do ensino público na nossa cidade, eles falam com lágrimas nos olhos, com paixão. Quantos desses são reconhecidos? Quantos? Parece que essa geração, ela está se esquecendo do dever social, que deve embalar os nossos corações, irmãos.
Nós temos que ensinar desde a tenridade os nossos filhos a serem agradecidos pelas pessoas que nos servem, pessoas conhecidas ou desconhecidas, pessoas próximas ou pessoas distantes. Veio na nossa direção com respeito, com carinho, nós devemos ter um coração agradecido, porque é um dever social nosso, é um dever social. Como devemos ser agradecidos pelas pessoas que nos servem, e como isso tem o poder de mudar todas as coisas. Como que combina a gratidão? Como combina? Há uma instituição americana que, se você entrar lá e simplesmente dizer assim: me dá um café, café longo, curto, me dá isso, aquilo, aquele outro, é um preço. Se você disser: por favor, você pode me servir um café, o preço é mais barato. Há duas tabelas de preço. Eu achei legal a ideia. Como que a palavra please se torna um preço mais barato e econômico? Puxa vida, será que isso é só um dever social? Ou se talvez seja um dever espiritual nosso também, de reconhecermos as pessoas que trabalham no nosso meio, como abordamos há 3 meses atrás, de sermos agradecidos pelas pessoas que nos servem. Eu creio que tenha tudo a ver com a nossa fé. Como deveríamos ter numa mão os deveres sociais e na outra a ideia de gratidão a Deus por tudo que espiritualmente envolve a minha vida. Eu sei que a maioria das pessoas que vivem no mundo, eles sabem do dever social, é um lado da questão, mas o povo cristão sabe do dever espiritual de sermos agradecidos a Deus sobre todas as coisas que temos. E aí, quando a gente percebe o dever social de um lado e o dever espiritual do outro, e quando eles se dão a mão, eles se cruzam e dizem assim: eu tenho que ter um coração agradecido, eu tenho que ser respeitoso com as pessoas que me servem, com as pessoas que estão ao meu redor. Eu descubro que gratidão combina com um cristão. E como combina com um cristão? Parece que faz parte da nossa vida. Há muitos anos atrás, alguém disse a um missionário nosso, que estava lá na Ásia, dizendo: por que vocês cristãos falam o tempo todo muito obrigado? Porque em parte da cultura asiática, o obrigado nem existe, porque ninguém é obrigado a nada, ninguém tem que agradecer nada, cada um luta pela sua própria subsistência. E aí os cristãos tiveram que arrumar uma palavra. O mesmo acontece com algumas culturas indígenas no Brasil. Eles não têm a palavra obrigado. Quando os missionários chegam, a grande dificuldade na tradução é arrumar uma palavra que significa gratidão, porque nessas culturas mais obscuras não existe nem o social nem o espiritual. Agora, qual que é o meu temor como pastor? Meu temor é que nós estejamos na geração atual, daqueles que são os nossos filhos, esses não andam dizendo muito obrigado. Qual o legado que nós vamos deixar? Eles aprendem desde pequenininho a agradecer, depois que pegam uma certa idade e não tem mais a palavra gratidão. E a gente percebe que há mulheres que estão dentro de um lar, porém solitárias, porque não existe ambiência de gratidão. Homens que trabalham loucamente, desesperadamente pelo sustento do pão cotidiano, não há reconhecimento. E aí eu temo no meu coração que esse dever social transborde para a vida espiritual, e daqui a pouco a gente vai dizer, como dizia lá atrás o movimento Nova Era, que todo mundo fez um cursinho rápido para entender o que era o movimento Nova Era, que dizia nas entrelinhas: para Deus ser Deus e para Ele ser adorado, Ele precisa de adorador. Então, para Deus ser Deus, Ele precisa de adorador, Ele precisa de mim. Então, Deus é meu escravo. E erramos o alvo. E erramos o alvo. Quantas vezes não cultivamos um coração agradecido por tudo? E o que mais fazemos na vida, me perdoe a grande introdução, é estarmos sempre reclamando da vida,
sempre reclamando da vida. Há pessoas que socialmente reconhecem o próximo, é agradecido, porém espiritualmente está sempre reclamando a respeito de tudo. E é difícil a gente conviver com uma pessoa que vive sempre reclamando o tempo todo. Eu sei que a gente pode falar de temperamentos, podemos falar de tantas coisas, mas irmãos, é difícil a gente estar perto de alguém que o tempo todo está reclamando, e não tem gratidão na sua boca, não tem aquele lado desenvolvido da gratidão, que tanto combina com os cristãos. E numa igreja grande como a nossa acontece o mesmo, e a gente percebe isso nas entrelinhas. Muitas vezes as pessoas vão buscar um bebê no berçário, apanha a bolsa do bebê, apanha todos os cacarequinhos da criancinha lá, daqueles bichinhos bonitos que Deus nos deu, mas não tem gratidão. É como se aquelas pessoas de branco fossem, na verdade, remunerados, e eles estão fazendo o que eles têm que fazer quando todos são voluntários. No domingo passado eu fui tomar um café na livraria, e eu vi irmãos que simplesmente pagaram a conta e nem agradeceram. Lá naquela livraria não tem ninguém remunerado não, irmãos, é todo mundo voluntário. Mas quando fez o cafezinho eu já disse assim, muito obrigado. Aqui está o açúcar, obrigado. Aí eu fiquei olhando, cadê a pazinha, né? Para a gente mexer. Ai, pastor, desculpa, esqueci a pazinha. Obrigado. É um café com 3, obrigado. Depois que eu tomei o café, eu coloquei a xicrinha de volta lá. Eu sei que alguém vai limpar, diz assim, muito obrigado. Mesmo que o café seja pago. Porque isso é um dever social que nós fomos ensinados desde a infância a praticar, e que ele transborda e tem uma relação muito íntima com a relação espiritual que nós desenvolvemos no coração. Todos aqueles que são agradecidos socialmente por tudo, estão sempre prontos a agradecer e reconhecer a soberania de Deus sobre as suas vidas. Ao passo que aqueles que têm dificuldade de sair dos seus lábios uma palavra de gratidão, vai ter grandes dificuldades no mundo espiritual de dizer, numa oração breve e sincera, Pai eterno, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela noite de sono que tive, obrigado pela família que o Senhor me deu, obrigado, Pai, por todas as coisas que eu tenho, obrigado pelas lutas, porque elas me ensinam a depender mais de Ti. Obrigado porque enfermidade fora de hora, apesar de tudo, a minha fé está firmada em Ti. É gratidão sobre gratidão, gratidão sobre gratidão, e a gente não consegue entender como isso pode acontecer. Cristãos que agradecem até pelas lutas, e é um negócio raro hoje em dia, porque a gente só agradece por aquilo que é bom, e é muito difícil a gente agradecer. Numa dessas semanas de oração, alguém me falou, pastor, a minha vida ficou difícil depois que eu comecei a jejuar e orar. Eu falei, louvado seja Deus. Ela disse, não, pastor, mas eu estou falando que está ficando duro. Eu falei, agora é que ficou bom, filha. Você não consegue compreender, mas existe uma vida sobrenatural. Agradeça a Deus e mude a sua oração desta semana para a semana que vem. Na semana que vem, quando eu estava tomando chá, diz assim, pastor, não é que funciona? É claro, a palavra de Deus sempre funciona, irmãos. Em tudo dai graças. Eu agradeço a Deus por tudo. Isso não é a teologia da miséria, a teologia da destruição, mas quando eu louvo há um poder muito grande, porque Deus vê a resignação de um coração que absolutamente crê nesse Deus eterno. E Deus olha dos céus e responde às orações, porque Ele sabe que ali está um coração realmente quebrantado e contrito, que não está simplesmente dizendo, o Senhor aí em cima tem que responder a oração, porque o Senhor é Deus e eu sou servo. Não, o Senhor não precisa responder nada para mim, e assim mesmo eu vou te agradecer. Não é assim que a gente canta na igreja?
Se Deus responder, se Ele não responder, Ele continua sendo Deus. É verdade, porque isso é fruto de um coração agradecido. Um coração agradecido. E desculpe da grande introdução, desculpe. Mas eu preciso fazer porque há um propósito nisto. Eu me lembro anos atrás quando eu descobri que eu estava doente. Papai faleceu e, como muitos de vocês sabem, o médico disse: vá fazer um exame, todos vocês. Porque infelizmente essa doença carimba alguns de vocês. É hereditário. Fomos fazer o exame, eu fui carimbado. Eu confesso que eu fiz o caminho talvez mais longo que eu pudesse antes de chegar em casa para dizer para minha família que eu tinha sido carimbado. Eu, no lugar de ir pelo caminho mais curto, eu fui pelo caminho mais longo. Eu não sei como, eu fiquei tão extasiado com a notícia, tentando reagendar a minha vida, que quando eu olhei, eu já estava indo para Jundiaí. Não me pergunte como, porque eu não sei explicar. Simplesmente aquela notícia me tomou. E eu fui me preparando para voltar para casa, voltar e dizer para os meus queridos: eu também tenho um rim policístico, eu tenho meus rins policísticos. Mas eu me lembro quando eu entrei de volta na Avenida dos Bandeirantes, um trânsito que nenhum doente policístico merece. Parece que aquilo que eu queria que fosse longo, para eu poder me preparar, suspirar fundo, porque você tem que chegar para sua esposa e dizer: até hoje eu era um homem sadio, a partir de agora eu não sou mais sadio. Eu tenho um problema. É muito difícil você olhar para os teus filhos e dizer: eu tenho um problema. E provavelmente um de vocês também está carimbado. Eu contaminei vocês. Difícil. E aquele trânsito não andava de jeito nenhum. Aí Deus coloca um caminhão na minha frente. Eu sei que Ele foi dando a seta de mansinho, e eu no meu coração dizendo assim: caminhões têm que ficar à direita. Eu estava lá como agente de trânsito, viu Samuel? Estava que nem agente de trânsito, viu, querido? Esse é o marronzinho pretinho mais lindo que tem na igreja, viu? Está sempre de preto, não é marronzinho. Mas irmãos, eu dizia assim: meu Deus do céu, agora esse caminhão vem de lá para cá. Mas Deus é tão sábio. O caminhão parou na minha frente. E quando eu olhei, sabe esses caminhões que tem uma mensagem para todo mundo que fica atrás? E lá estava escrito: em tudo dai graças. Meio apagadinho no para-choque: em tudo dai graças. Eu falei: puxa vida, a gente podia colocar isso, não é, nos nossos carros: em tudo dai graça, porque quando o cara está meio nervoso, ele dá uma aliviada, diz assim: em tudo dai graças por tudo isso. Mas veja só, como Deus é criativo. Quando você, mesmo respeitando os valores sociais, quando você se esquece dos espirituais, Deus coloca um caminhão na tua frente para dizer assim: em tudo dai graças. E naquele momento eu comecei a louvar a Deus. Coloquei louvor, comecei a cantar, comecei a louvar, e eu disse para mim mesmo: vou chegar naquela casa que todo mundo, pela minha alegria, nem vai desconfiar que eu tenho qualquer problema. E vai demorar para perguntar para mim como é que foram os exames. E foi o que aconteceu. Entrei com aquela porta com a mesma alegria de sempre, porque Deus já tinha me ensinado: em tudo dai graças. Se você nasceu com uma deficiência, você é uma pessoa diferente das demais. E aquilo que eu estou dando para você, eu não dei para nenhum outro. E você é especial. E eu subi por aquele elevador dizendo: eu sou especial.
E, amados irmãos, é isso que tem sustentado a minha vida. Eu descobri que no meio da minha enfermidade, quanto mais agradecido eu for, o peso da doença se torna acessório. Porque eu tenho que desenvolver das minhas entranhas um coração agradecido por todas as coisas. E eu quero ser um cristão verdadeiro. Eu quero que a gratidão combine comigo. E eu quero combinar com a gratidão de eu ser um genuíno cristão e viver esse evangelho da maneira com que Deus nos determinou. Um dia Jesus está a caminho de Jerusalém. Então vamos começar a entender o texto. A caminho de Jerusalém. Naquele tempo, os romanos desenvolveram caminhos de tal forma, e eles fizeram isto, foi a contribuição que eles deram para o mundo do seu tempo. Sabe aquela história que todos os caminhos levam a Roma? De fato era isso. Todos os caminhos os romanos pagavam. A maioria das vezes, escravos trabalhavam para aplanar as rotas do caminho que levava a Roma. Só que o nosso mestre, o caminho dele não era aquele que levava a Roma, mas era aquele caminho que levava a Jerusalém. E aí começa a nossa história de gratidão. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versículos de 11 a 19, nós lemos assim: assentados como estamos, com toda a reverência que nos é peculiar do povo de Deus, somos um povo respeitoso. Lucas 17, os versículos de 11 em diante, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria ou Samária e o início das terras da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e corram até os sacerdotes. Vão e mostram-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam caminhando, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Irmãos, esse texto é muito precioso. Ele fala mais do que a cura de 10 leprosos. Ele está falando a respeito do milagre da gratidão no coração de uma pessoa. Como devemos ser agradecidos agora, espiritualmente, por tudo aquilo que recebemos das mãos de Deus. Se você tem recebido muito, gratidão combina com você. Se você tem recebido pouco, gratidão combina com você. Se você tem recebido mais ou menos, gratidão combina com você. Porque espiritualmente falando, devemos ser gratos a Deus por todas as coisas, por tudo que vivemos na nossa vida. E nem sempre isso acontece conosco. Veja todas as implicações do texto. Primeiro, um leproso, ele tinha suas cidades de refúgio. Quando eles precisavam de alimento, eles iam na porta da cidade. E as pessoas bondosas, vendo a necessidade de um leproso, fazia pequenas trouxinhas de alimento com pão e alguma fruta e colocava no caminho contagiosa. Cidades de refúgio. Havia lugares onde os leprosos ficavam. A gente simplesmente olha para esse texto e diz que bonito que um agradeceu. Mas, irmãos, vamos pensar nos 10 leprosos que um dia estavam vivendo as suas vidas e de repente uma mancha surgiu na pele.
E aquela mancha que surgiu na pele, ela se tornou pior em poucos dias. E passado alguns meses, aquela mancha começou a tomar conta do seu corpo inteiro. A sua pele começou a derramar água, como se fosse um pus. E se não bastasse tudo isso, o cheiro que exalava daquela ferida tornava ele uma pessoa completamente diferente de todos os outros. E a lepra, como existe até os dias de hoje, é algo comum na sociedade. E simplesmente por causa de uma manchinha, que virou uma ferida e virou uma lepra, agora essas pessoas eram arrancadas das suas famílias e levadas para cidades de refúgio. Ficava alienado da sociedade. Irmãos, não tem uma rejeição tão grande quanto esta. Como é difícil para nós. Você um dia já foi rejeitado ou rejeitada? Alguém virou o rosto para você? Alguém algum dia disse para você que você não era digno da presença dele ou dela? Isso é muito difícil, irmãos. Talvez a dor maior de um leproso naquele tempo não era pertencer ao grupo de leprosos, afinal eles tinham comunhão entre si, se ajudavam, mas era ter sido extirpado da sociedade. Como era dura aquela vida. Imagina você ouvindo que Jesus ia passar agora no caminho de Jerusalém, descendo do norte para o sul, indo no caminho de Jerusalém, e importava por Jesus passar em Samaria. E você ouviu falar disto. E agora você tem que ficar à distância do Mestre. E o texto sagrado, Lucas, como um médico que tem, na verdade, o médico Lucas, que sabia cuidar de gente, de doença, ele vai se apegar a pessoas que foram curadas em maior proporção, porque aquilo era algo que cativava o seu coração, como que alguém podia ter o poder de curar doenças e enfermidades e subjugá-las. Aquilo encantava o coração dele. E agora mesmo Jesus passando por ali, eles tinham que ficar à distância, por causa do contágio. E não obstante tudo isso, a lei dos judeus diziam que eles tinham que ficar afastados um tiro de pedra, no mínimo 55 metros do Senhor Jesus. Era um tiro de pedra. Eles não podiam estar perto. E agora mesmo à distância, eles veem Jesus Cristo passando, e eles simplesmente disseram: Mestre, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus Cristo, aparentemente, a temática do texto, dizem os estudiosos, que simplesmente depois de ele ter ouvido em grande e alta voz, irmãos, eles não falaram assim: Senhor Jesus, dá uma mão para nós estamos doentes, etc. e tal. Não, eles gritaram. Eles gritaram. E tem muita gente que nunca gritou para Jesus. Talvez esteja sempre sussurrando para Jesus. Porque a nossa fé às vezes é tão tímida, que a gente sempre diz lá para o nosso travesseiro: Senhor Jesus, eu estou com essa doença e tudo mais. Quem sabe Deus nesta noite diz assim: levanta naquela cama, grite ao seu Deus, clame ao seu Deus e diga a Ele: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus Altíssimo. E eles gritaram em alta voz. Irmãos, na cultura judaica, você só gritava se você estivesse discutindo com alguém. Mas Jesus não chamou ninguém para briga. Mas a lepra fez com que aqueles homens só enxergassem um que pudesse tocá-los: o Senhor Jesus Cristo. E clamando em alta voz, ele diz: bom mestre, tem misericórdia de nós. E a voz foi forte. Eu não sei se eles fizeram um coro, um jogral, ou simplesmente o mais gritão gritou mais alto. Mas alguém dali gritou. E com Deus não se grita, né, irmãos?
Tem gente que é muito gritão, né? E acha que por gritar mais, Deus vai ouvir mais rápido. Mas o texto diz que Jesus Cristo, ao vê-los, ele diz o seguinte: vá se mostrar aos sacerdotes. Quem ouve esse texto diz assim: Jesus terceirizou. No lugar dele curar, ele mandou a turma procurar o sacerdote. Essa expressão, vá procurar o sacerdote, é para ele ir lá para a UPA daquele tempo. A unidade básica, espiritual de saúde. Vai lá porque a turma vai dar um jeito. Só que essa expressão ela é cercada de um mistério profético. Quando alguém dizia: você já está curado e vá se mostrar ao sacerdote, é porque ele tinha que ir até o sacerdote e oferecer sacrifício de gratidão. Jesus disse: peguem os seus trapos e já podem ir se mostrar ao sacerdote. Eu tenho misericórdia, eu curo vocês. E agora é o presente contínuo do verbo. Como eu agradeço a Deus de Deus ter usado a língua grega, irmãos. Nenhuma outra língua conseguiria fazer isso. O hebraico é truncado, não daria para falar uma coisa dessa. Porque o verbo contínuo vai dizer o seguinte: e eles indo oferecer sacrifícios de gratidão ao sacerdote, eles foram limpos. E no meio desta caminhada, um deles disse: eu estou limpo. E ele decidiu fazer o caminho de volta. Só um. E ele se aproxima de Jesus Cristo. E Jesus Cristo sabe fazer conta, irmãos. Ele diz: não foram 10 os que foram curados? Ah, se fosse eu, Senhor Jesus, eu tiraria a cura dos outros 9. Eu já daria um jeito nisso tudo, não é? Porque esse é o raciocínio humano. Não são agradecidos, tira a cura deles. Não, mas Jesus Cristo garantiu a cura dos 10. Porque, irmãos, a questão aqui é quando você obedece à ordem de quem? Jesus disse: pega os teus trapos e vá até o sacerdote e ofereça um sacrifício de gratidão. Vocês já estão limpos. E Jesus Cristo não ia tirar isso tudo. Ele disse: não foram 10 os curados? E eu fico imaginando Filipe: foram 10, Senhor. Conta é comigo. Conta é comigo. Filipe adorava conta. Não, Senhor, foi 10. Eu contei. Tinha lá um pequenininho que ficou sentado meio desanimado, ele também foi curado. Mas só um voltou. Quando ele volta, Jesus diz o seguinte: ei, meu amigo, a tua fé te salvou. Vai fazer o que eu mandei. E ele foi e se apresentou ao sacerdote. Um sacrifício de gratidão a Deus. Se a pessoa era bem pobre, ele pegaria 1 denário e compraria um pombinho para oferecer de sacrifício a Deus eterno. Lembre-se que foi com 2 pombinhos que Maria e José foram agradecer a Deus pelo Filho de Deus vir sobre a face da terra. Eles eram bem pobres. E eu fico imaginando o homem que ia andando e disse: mas eu estou limpo, eu estou limpo. Ei, gente, eu vou voltar para agradecer a Jesus, Ele nos curou. E a turma disse: Ele mandou a gente ir lá para agradecer, vamos lá agradecer. Ele disse: não, eu vou voltar. E agora não existe mais um tiro de pedra, não tem mais 50 metros de distância. Agora limpo, consciente, na sua razão, agradecido a Deus, está a figura mais linda do Novo Testamento. Ele se ajoelha aos pés de Jesus, ele toca nos pés de Jesus.
E essa expressão os homens faziam quando choravam de alegria, derramando suas lágrimas. Ele tocou em Jesus. E aí surge o diálogo. Não foram 9 os curados? Onde estão os outros que não vieram agradecer? Então Jesus diz: levanta, vai em paz, meu amigo. A tua fé te curou. Você creu na minha palavra, você se colocou a caminho dos sacerdotes e você foi curado. O segredo está em obedecer o que Jesus manda. Quando Jesus te mandar alguma coisa, obedeça o que Ele está falando, porque a cura que você precisa, a libertação que você precisa, a purificação que você precisa, está debaixo da palavra do Mestre. Obedeça e deixe todas as consequências com Deus eterno. Por que essa história está aqui? Simples de entender. A semelhança daquele que foi purificado. Como cada um de nós, no íntimo do nosso coração, um dia fomos purificados da lepra do pecado, nós devemos desenvolver um coração agradecido, dizendo ao Pai eterno: eu volto ao Senhor. Eu volto ao Senhor. Eu me ajoelho aos teus pés. Eu derramo as minhas lágrimas e agradeço por aquilo que o Senhor fez em minha vida. Eu desenvolvo das entranhas do meu ser um coração sempre agradecido ao Senhor de todo o meu coração. E esse sentimento tem que permear a nossa vida inteira. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez purificado da lepra que corroía pelo pecado a nossa alma, agora nós estamos livres disso. Nós achamos solução. Isso tem que invadir o nosso ser e a nossa mente de uma tal maneira que eu desenvolva a cada dia um coração agradecido a Deus por tudo que me acontece. E essa talvez seja a linha mais tênue entre uma pessoa que tem fé absoluta e uma pessoa que está crendo em Deus. Porque a pessoa que tem fé absoluta em Deus, ele sabe que existe caminho de volta e ele deve ser agradecido, ela deve ser agradecida a Deus por todas as coisas da sua vida. Eu voltei sim naquele dia em casa e contei primeiro para minha esposa. Falei: meu amor, eu fui carimbado. Eu tenho a doença do papai. E ela disse: tem cura? Eu disse: não. A cura é só mesmo um transplante. Quem sabe alguma coisa do gênero. Mas o médico disse uma coisa boa, que a medicina tem evoluído bastante, quem sabe alguma coisa vai ser encontrada e a gente vai ter resposta para tudo isso. E a minha esposa falou: tá tudo bem então, fica tranquilo. É como se ela dissesse para mim: você não deixou de ser o que você é, porque você tem essa doença. Você continua sendo o que você sempre foi. E se você tem uma doença é porque Deus quer ensinar alguma coisa para você. E irmãos, até hoje eu continuo aprendendo as lições. Depois disse para os familiares, para os filhos, falei para a igreja, todo mundo ficou preocupado. Mas enquanto você sabe que você tem uma doença, é uma história, né? Agora outra coisa é quando você tem a primeira crise dessa doença. Aí o negócio fica feio. Eu me lembro da primeira crise. Eu não tinha ferramentas para me defender. Eu não sabia o que tomar, eu não sabia como reagir. Foi muito difícil. Mas eu me lembro daquela primeira internação. Já expliquei para eles que eu tinha rins policísticos. E eles vieram com uma boa dose de um monte de coisa na veia. E
Passou algum tempo, eu já estava me sentindo melhor e disse: que milagre. Mas sabe como são os médicos, né, irmãos? Eles são maravilhosos. Eles dizem assim: você fica aí. Eu já queria ir embora, você fica aí. Nós precisamos fazer todos os exames e fazer tudo direitinho. E eu me lembro aquela jovem médica, nefrologista, entrando no quarto e disse assim: pois é, senhor, 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 e achando o meu nome no meio dos papéis. Falei: Wagner, seu Wagner, o senhor sabe da doença que você tem? Sei sim. E agora é um tempo difícil, sua vida vai mudar um pouco, você vai ter que tomar cuidado com um monte de coisa. E aí disse tudo o que eu tinha que fazer. Aí eu percebi que o negócio era complexo mesmo. Pela primeira vez na minha vida, eu disse: Senhor Deus, eu sou um pastor, creio na Tua palavra, o Senhor tem que me dá o direito de eu ficar bravo. E parece que Deus disse assim: fica bravo. E eu passei aquela noite resmungando. Uma coisa que não combina com um cristão, ficar resmungando e tudo mais. E aí eu comecei exatamente como os leprosos. Deus eterno, por que teve que acontecer isso comigo? Por que não foi com aquele meu vizinho palmeirense? Senhor Deus, por que não aconteceu com alguém que não faz nada no teu reino? Ô Senhor Deus, eu tenho lá na minha igreja um povo que, olha, para você tirar eles de sentado naquela cadeira precisa de um guindastre, Senhor. Por que eles não ficaram carimbados? Porque eu que tive que ser carimbado. E a gente vai fazendo o joguinho de palavras com Deus, mas parece que nesse tempo Deus não diz nada. E lembre o seguinte: se você está buscando alguma coisa em Deus e Deus está em silêncio, fique você em silêncio. Porque se você tentar falar, você vai fazer besteira. E aí eu comecei a sentir pena de mim mesmo. Eu não sei. Deus não responde mesmo. Eu acho que tudo está acontecendo. Acho que eu mereço. Eu roubei muita mexeriquinha quando eu era pequeno, pulei aquele muro, roubava abacate, pobre daquele homem, agora eu estou pagando. E Deus continuava em silêncio. Eu disse: não tem importância, eu já estou salvo mesmo. Se eu morrer, não vou fazer falta para ninguém. Interessante, né? A gente vai falando com Deus. Eu fico imaginando Deus, naquela noite fatídica, me ouvindo. Eu acho que os anjos se juntaram com Deus e diz: olha, essa foi a pior noite desse cara. Ele está errando tudo. Tudo aquilo que ele prega, ele não está vivendo. Tudo aquilo que ele propõe ao povo, agora não vale para ele. É uma negação da verdade esse cara. E se tem um anjo semelhante a Filipe, ele está dizendo: já é a quarta murmuração, é a quinta murmuração, é a sexta murmuração, é a sétima murmuração. E como nós temos uma tendência de reclamar e de murmurar quando as coisas não vão bem. Mas aí eu me lembrei de quem Deus é. E aconteceu algo sobrenatural naquele quarto. Parece que a nuvem de Deus desceu naquele quarto. Eu acho que se Deus tentasse me enxergar, Ele conseguiria, mas eu não conseguiria enxergar Deus. E eu comecei a dizer a Deus: eu te glorifico, Pai. Eu não quero transferir o que eu estou vivendo. Eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso. Eu te louvo porque alguma coisa irregular está acontecendo comigo. Eu te glorifico, eu te exalto. Eu não vou me prostrar.
Eu não vou me deixar abater. Eu me apego em Ti, Senhor, porque o Senhor é a minha força. A noite pode ser uma noite silenciosa, cheia de tristeza, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. E eu quero ver o sol nascendo e glorificar o Teu nome. Eu quero voltar a dar testemunho da Sua grandeza, do Seu poder, e a atmosfera mudou. Mudou completamente. A lepra que encobria os meus ossos, os meus olhos, o meu entendimento foi tirado. E eu fui limpo naquela noite. E o lugar lá no Instituto do Rim, da hipertensão, era bem apertado, ninguém podia ficar comigo, era só mesmo eu e Deus. E aí eu comecei a ouvir uma movimentação violenta naquela UTI. Alguém precisou ser ressuscitado ali do meu lado. Mas eu no meu coração disse assim: o Senhor já me ressuscitou. Porque se eu deixar de viver agora, eu estou contente. E falei como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quem contempla Jesus no caminho de Jerusalém, a lepra vai embora. A lepra vai embora. E é por isso que eu sou um bom paciente. Tudo que esses médicos me dizem, eu obedeço. Eu vi até o doutor Vitor entrando por aí. Cadê você, Vitão? Ô, Vitor. Não é? O que eles dizem para mim, eu obedeço, irmãos. Eu sou um bom paciente. Não pode isso, não posso isso. Não pode aquilo, não pode aquilo. Aí eu só tenho a dizer e reclamar, irmãos, não é murmuração. É que cada vez está ficando, parece que mais estreito. Parece que eu não posso comer um monte de coisa que eu podia comer. Essa semana, aquele churrasco. Eu tenho que ir na churrascaria que eu pago meia. Porque eu só posso comer um pires de carne e mais nada. Assim, um pires pequenininho. Aí eu já sei a cota. Como eu queria comer um boi inteiro. Que eu queria comer um boi, mas é só isso. Proteína não combina com você, não combina com o teu rim. E a gente faz a dieta, né, irmãos? Nem por isso eu estou magro, eu estou até fora do peso, estou gordinho, estou inchadinho. Mas, irmãos, eu aprendi uma coisa. Quando a gente substitui murmuração por gratidão, a gente descobre que nós já estamos limpos. Porque eu reconheço claramente que o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que me deu uma ordem, eu obedeci a ordem, e eu sou fruto daquilo que Deus ordenou. E quando somos frutos daquilo que Deus ordenou, nós estamos no lugar mais seguro da face da terra, é o centro da vontade do Pai. E ninguém pode tirar a gente desse lugar. Claro que eu tive outras crises. Anos atrás tive uma que fiquei 33 dias longe de todo mundo. Foi fácil. Mas quando os meus netos foram me visitar, aqueles anjinhos foram me visitar. Eles pularam na cama e pularam de um lado para o outro. Foi uma festa, viu, irmãos? Eu disse: coisa boa é neto. E quando eles foram embora, eu disse no meu coração: Senhor Deus, se a morte tiver que me procurar, ela vai ter que me achar pela cidade de São Paulo, feia do jeito que ela é, com aquela máscara sinistra branca, com aquela foice na mão, vindo na minha direção. Quando eu vi os meus netos pulando e saltitando, eu disse para mim mesmo: se a morte tiver que me procurar, vai ter que me achar na cidade de São Paulo, porque eu vou dar no pé, eu vou correr, eu vou andar e vou continuar fazendo tudo que Deus me mandou fazer com alegria no coração. E quando eu tiver que contar isso, eu vou contar por gratidão ao Deus Todo-Poderoso, porque grande e maravilhoso é o meu Deus, e eu louvo a Deus por isso tudo. Porque a gratidão combina com você, meu irmão. Seu dedo não está funcionando, agradeça a Deus, irmãos.
Jesus Cristo disse que muitas vezes um fulano com um dedo maldoso pode ir para o inferno. Ele disse assim: arranca o dedo, arranca a mão, arranca o pé, mas chegue semi-inteiro no céu do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Esse radicalismo tem que ser absoluto na nossa vida. E eu tenho que desenvolver um coração agradecido. E eu tenho que derramar isso pelas pessoas que estão ao meu redor. E deixa eu contar um segredo para você. Quando você é uma pessoa gentil, já falamos sobre isso meses atrás, não é? Que ser uma pessoa gentil combina com você. Você sabe o segredo. Quanto mais gentil você for, todas as portas se abrem. Seja bravo e carrancudo, você percebe que as portas tudo fecham. Sabe por quê? Ninguém gosta de gente mal-humorada, irmãos. Pode ser do PT, pode ser do PSL, ninguém gosta de gente mal-humorada, irmãos. E crente mal-humorado é o que eu digo, ninguém merece, irmãos. Porque crente quando é chato mesmo. Eu conheço alguns. Não estou olhando para você. Porque, irmãos, eu tenho que ser uma pessoa gentil, amorosa, agradecido a Deus e a todos, tanto como meu dever social, que meus pais me ensinaram esta verdade, depois de Cristo Jesus, eu tenho os meus deveres espirituais. Isso tudo se juntou e como duas mãos, isso torna a fibra e o DNA da minha vida. Eu sou uma pessoa agradecida a Deus por tudo e por todos, e onde vou, eu agradeço a Deus por todas as coisas. E como isso ajuda? Eu paguei uma janta para minha esposa essa semana, foi muito legal. A gente raramente tem a condição de sair só nós dois, mas agora a gente pode sair só nós dois, é uma beleza. Convidei meu filho Daniel, ele disse assim: estou ocupado. Ótimo. Escolhemos um péssimo lugar cheio, feriado, gente por tudo quanto é canto. Estamos lá nós na fila. Aí eu olhei para a fila do lado, lá estava dizendo assim: se você tem mais de 60 anos, fique aqui. Eu falei: puxa vida, já com a minha idade eu posso ir aqui. Eu disse: meu amor, vamos ficar aqui mesmo. Eu não fiz ainda 61. E continuamos na fila. Irmãos, é engraçado o brasileiro na fila. Todo mundo começa a reclamar. Demorou um pouquinho, está tudo cheio. Você conhece alguém que é impaciente? Que fica nervoso porque a fila demora? Que quando escolhe a fila do pedágio, o pedágio não anda. Quando escolhe a fila no supermercado, a fila não anda e tudo mais. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa. Esse é o senso de humor de Deus com você. Se você é nervoso, Deus está te preparando para coisas grandes. É por isso que Ele sempre diz assim: escolhe. E aí Ele diz assim: aquela moça, ela tem a cara de esperta, eu vou ficar nessa fila aqui. Deus, na mesma hora, dá um bicho preguiça naquela mulher. Tudo começa a demorar. Eu falo assim: eu quero ver o fruto do Espírito em você, meu amigo. Eu quero ver as virtudes do Altíssimo sobre a sua vida. E a gente é testado, irmãos. E conforme a fila demora, a gente já chega no restaurante bravo. Aí o pobre do rapaz teve um dia ruim, saiu de Cidade Tiradentes, atravessou a cidade inteirinha, foi lá para a Zona Sul para servir os granfinos e chegou lá, pega um cara chato e crente. Já pensou, irmãos, que tristeza. Mas como é gostoso quando a gente está em fina sintonia com o Pai. Nada daquilo te abala, você está tranquilo. Você decidiu ser gentil e viver uma vida de agradecimento. E atrás estavam dois jovens, aí na faixa dos 20 e poucos anos, bonitinhos os dois. E o rapaz estava nervoso. E dizendo: puxa vida, mas está demorando demais. Vamos para outro lugar, vamos comer em outro lugar. E tudo mais e tal. Eu falei: você quer passar na frente? Ele falou: eu posso? Eu falei: pode passar na frente. E ele já ficou na frente. Obrigado, viu? A gente percebe que quando você faz isso, até aquilo que incomodava aquele rapaz já não começa a incomodar mais.
Ele decidiu ficar. Porque é assim que a gente muda o mundo. Eu não consigo enxergar um Cristo que não seja desse jeito amoroso. Ele foi firme quando tinha que ser firme, mas o estilo de vida de Jesus Cristo era baseado no respeito ao próximo. Foi ele que teve essa ideia. Vocês ouviram o que os antigos te ensinaram a respeito dos 10 mandamentos. Deixa eu resumir tudo para vocês. Eu vou resumir tudo desse jeito. Ame ao seu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Está resolvido todo o enigma dos 10 mandamentos. Porque quem ama não adultera, quem ama o próximo não rouba, não furta, e etc, etc, etc. Ele resumiu tudo. Qual é o estilo de vida que combina com você? É esse. Bom, pastor, mas então a gente vai ter que aceitar o mundo do jeito que ele é. Não. Nós temos como reivindicar, nós temos como reclamar, nós temos todos os expedientes na vida atual de fazermos tudo isso. Quando vemos o nosso direito roubado, temos direito de fazer tudo isto. Mas eu não tenho direito de requerer o meu direito e passar por cima do direito de alguém que está ao meu redor me servindo. Demorou, mas entramos. E aí eu perguntei qual era o nome do rapaz que ia nos servir. Irmãos, isso muda todas as coisas. Ele não era apenas um atendente. Eu queria saber o seu nome. Ele mostrou a plaquinha. Eu falei, olha, que bom que você vai nos servir hoje. Obrigado. Irmãos, o tratamento foi melhor do que eu esperava. Porque gente educada, gente agradecida, abre portas que ninguém pode abrir. Esse é o caminho que Deus nos deu. E muitas vezes a gente está julgando os 10 leprosos, ou os 9 que não voltaram, ou elogiando o que se prostrou aos pés de Jesus, mas esse é o nosso estilo de vida. Afinal, nós estamos vivendo nesse mundo, e nós temos que ser exemplos nesse mundo onde que estamos vivendo. E a gratidão combina comigo e combina com você. A gente precisa mudar nosso jeito de ser. Então, vamos concluir dizendo o seguinte: hoje você vai sair daqui e vai fazer algumas coisas que o pastor vai pedir. Isso vai ter o poder de mudar a história dessa igreja. Você vai para a fila para pegar uma criança para adotar nesse Natal? Aproveite aquele momento. Todos nós estaremos lá. Aproveite esse momento. Você vai buscar seu filho? Seja agradecido. Você conseguiu estacionar aí atrás? Ei, não tem ninguém pago lá não, viu? Tudo voluntário. Não é serviçal que você vai pisar em cima deles, não. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Você tem que agradecer aquelas pessoas. Você tem que ter um coração agradecido, porque isso combina com o cristão. O professor da escola bíblica acabou de dar aula. Agradeça a Deus pela vida dele, ele te abençoou. Tenha um coração agradecido. Quantas vezes um professor fica aguardando, não a palavra porque ele viva por isso, mas essa palavra diz que ele está no caminho certo. Quantos de vocês trouxeram um presente no dia do professor, para o professor ou a professora dos seus filhos? É engraçado que você paga R$1.000 naquela escola e ainda vai na Copenhague comprar um chocolate daquele caprichado para dar para o professor e para a professora. Para o professor e professora da igreja é simplesmente assim: cadê meu filho? Tchau, até domingo que vem. Que povo é esse? De onde saiu esse povo? Eu deveria ser agradecido a Deus pelas pessoas que estão investindo na vida dos meus filhos e tê-los em autoestima pela obra que eles realizam no nosso meio. Oh, irmãos, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida.
Porque muitas vezes criticamos os 9 que não voltaram para agradecer, mas nós somos parecidíssimo com eles. A gente diz assim: Deus me deu, é meu. E a gente se esquece de agradecer ao Pai Eterno. E concluo dizendo que há muitos anos atrás, eu encontrei com um missionário em Mato Grosso do Sul. E um missionário muito querido que estava lá há 30 anos da sua vida, se dedicando a traduzir os textos bíblicos para uma tribo indígena. Deu a sua juventude, deu a sua vida, criou os seus filhos. E eu fui conversar com ele. Disse: pastor, como que você se sente depois desse tempo todo? Eu me sinto muito feliz, porque Deus pediu e eu cumpri aquilo que Deus pediu. Eu já estou ficando cansado, estou orando a Deus para ser substituído. Os meus olhos já estão cansados, meu corpo já não é mais a mesma coisa. O tempo passa. Eu falei assim: e o que você gostaria de fazer ainda, enquanto você estiver aqui na tribo? Eu gostaria de fazer um grande culto de louvor a Deus. E agradecer a Deus por tudo que a gente passou aqui nesse lugar. Eu passei por 3 malárias. Já tive inúmeras doenças. Já fui obrigado a arrancar todos os meus dentes, porque aqui não tem recurso para a gente fazer uma outra coisa, a não ser, está doendo o dente, tem que arrancar. Eu quero agradecer a Deus porque uma filha minha foi picada por uma cobra e morreu. Queria fazer um culto de gratidão ao Deus Altíssimo, porque tudo que eu tenho e possuo pertence ao Senhor. Irmãos, eu comecei a me sentir a pessoa mais minúscula da face da terra. Eu senti que eu não era nem digno de estar naquela casa. Uma casa que transpirava gratidão ao Deus eterno por tudo que eles tinham sofrido. Eles queriam fazer um culto de gratidão ao Deus Altíssimo. E quantas vezes nós não agradecemos nem por aquilo que Deus nos dá, a vida, o ar que nós respiramos, a família bonita que você tem, a esposa, a mulher da tua juventude, que Deus te deu como um tesouro. Minha irmã, esse homem que Deus deu para você, ele é teu, foi feito na medidinha para você. Ainda que algumas vezes você diga: eu acho que Deus errou na medida. Ele nunca erra. Irmãos, os seus filhos são bênçãos que Deus te deu. Oh, irmãos, vê aquelas mãozinhas pequenininhas, as dobrinhas da pele, a perfeição do Deus Altíssimo. O sorriso sincero de uma criança que está pouco preocupada se amanhã vai ter comida ou não, se vai ter trabalho ou não. Como ela saiu das mãos de Deus, ela sabe que Deus vai prover todas as coisas. Quantas vezes você fica preocupado se nessa sexta-feira próxima você vai ser demitido? Meu irmão, agradeça por aquilo que você tem. Minha irmã, agradeça por aquilo que tem. Socialmente, espiritualmente, olhe ao redor e agradeça as pessoas que estão na caminhada da vida contigo. Desenvolva um coração agradecido, porque a gratidão combina com cristãos. Nós devemos ser agradecidos a Deus por todas as coisas. Devemos dar graças a Deus por todas as coisas, pelo nome de Jesus Cristo. Eu queria agora agradecer a Deus pela tua vida, meu irmão. Se não fosse Jesus, nesses últimos 24 anos da minha vida,
você seria uma pessoa desconhecida minha, mas você é meu irmão em Cristo. Eu tenho apreço por você, eu tenho respeito por você, eu te admiro. Quantas vezes eu estico o braço e quero ser como um povo, para puxar todo mundo, para numa noite como essa simplesmente dizer: Deus te abençoe, meu irmão. Não vá embora sem receber a bênção de Deus. Como eu sou agradecido a Deus. Agradecido a Deus pela vida de vocês. E se a igreja amanhã faz aniversário, eu quero dizer para você, não sei quanto a você, mas a mim, a maior bênção que aconteceu na minha vida depois da salvação foi a Igreja Boas Novas. Já fui pastor de outras igrejas, as quais amo e sempre amei e sempre vou amar. Carrego elas dentro do meu coração. Mas uma igreja como Boas Novas é uma igreja rara, uma igreja muito amorosa. Eu quero agradecer a vocês que estão ouvindo o pastor, muitas vezes repetindo ilustrações, nesses 24 anos. Quero te agradecer pela tua fidelidade. Você nunca me deixou sozinho. Muito obrigado. Obrigado por me amar e amar a minha família. Como minhas filhas, meu genro e meus netos têm saudades de vocês. Vocês foram tão bondosos, tão amorosos, que vocês vivem impregnando a vida dos nossos filhos. E eu agradeço a vocês, porque eu não tenho nenhum filho revoltado com Deus ou com a igreja. Pelo contrário, eles amam a Deus e querem servir a Deus de todo o coração. Mas eu sempre ensinei a eles que eles deviam ser sempre agradecidos a Deus por tudo que Deus nos dá. E já que vamos fazer 90 anos juntos, dos quais eu estou ao lado de vocês e muitos de vocês ao meu lado nesses 24 anos, nada melhor do que o pastor dizer: muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, por vocês existirem. Vocês têm feito diferença na minha vida. E se às vezes eu não consigo agradecer do modo correto, me perdoe. Mas vocês são bênçãos na nossa vida. Como vocês são bênçãos na nossa vida. Olha, um abraço de uma ovelha, fora do ambiente de igreja, para mim, eu ganho o meu dia. Como é bom encontrar com vocês no shopping, nas ruas, na padaria, e receber um abraço. Quem vê a cena não entende nada. Outro dia, as nossas adolescentes estavam passando pelo shopping, e eu disse lá: oi, princesas. E a moça da loja de sapato olhou para mim e disse assim: que velho sem vergonha. Daqui a pouco as princesas vieram correndo e abraçaram, beijaram o pastor. Aí eu olhei para a cara da moça, a moça estava com aquela cara de interrogação, e dizendo: quem ele é? Será que é um cantor de hip hop? Não, com a minha calvície com certeza não. Eu atravessei aquele pequeno corredor e fui até ela e disse: você quer perguntar alguma coisa? Ela disse assim: foi muito bonito que eu vi. Quem é você? Eu disse: olha, eu sou um pastor de igreja, e essa turminha que passou aqui para ir comer o lanche são minhas ovelhas. São pessoas maravilhosas que Deus tem me dado. E ela disse: mas que coisa mais linda do mundo
Eu falei: é mais lindo do que o sapato que está aí? Ela disse: com certeza, eu vou dizer isso para minha esposa. Assim ela não compra um sapato e continua amando a igreja de Jesus. Ô irmãos, como é gostoso você estar andando no lugar e alguém dizer, gritando lá: pastor, tem pirulito aí? Eu disse: hoje não tem. Cadê você? Mas já não é mais uma criança, é um marmanjo. E vem pelas mãos com seus filhos, e sempre com aquela palavra: pastor, você se lembra? E a gente nunca lembra, né, irmãos? Você se lembra? Eu digo: eu não lembro. Porque eu já distribuí tanto pirulito na minha vida, que eu acredito que eu poderia ter uma fábrica de pirulito ao longo desses anos. Pena que eu não escolhi isso. Mas eu escolhi a coisa melhor do mundo: é servir ao Deus Altíssimo, servindo a igreja do Senhor Jesus. E quando minha vida terminar, só escreva na minha lápide aquela frase. Vocês se lembram da frase? O semeador saiu a semear. Só isso. Não precisa colocar meu nome, porque meu nome não tem valor nenhum. Porque depois que eu conheci o nome de Jesus, o meu nome perdeu todo o valor. Simplesmente isso, que o semeador saiu a semear. E se hoje eu pude semear na tua vida, por favor, meu irmão, minha irmã, a gratidão e um coração agradecido combina com você. Viva desse modo, e eu tenho a certeza que a gente vai mudar o mundo que nós estamos vivendo. Porque isso pega, isso tem o poder de transformar uma cidade. E eu creio que uma cidade como a nossa pode ser transformada através de uma vida bonita como a sua. Deus conta comigo, mas Deus conta com você, e juntos façamos a diferença. Porque a hora é essa, o tempo é esse. Vamos aproveitar as oportunidades e vamos socialmente e espiritualmente redescobrir o valor da gratidão. Porque afinal, gratidão combina com cristãos. E eu sou um deles. E você? Você é um deles? Então, bem-vindo à Igreja de Cristo Jesus. Esse é um lugar lúcido, um bom lugar para passar uma noite de domingo. Mas vamos embora. Querido Deus, nos dê agora a Tua bênção e a Tua paz. E nos leve pelo caminho desta semana, e que tenhamos um coração agradecido ao Senhor. E qual leproso curado, que possamos voltar aos pés de Jesus e dizer: obrigado, Mestre. Obrigado, porque a lepra que me dominava não domina mais. Eu sou livre e o Senhor me libertou. Ó Deus eterno, e que a nossa vida seja cercada, não somente de deveres sociais, mas também de deveres espirituais, de sermos pessoas gentis, amigáveis, carinhosas, respeitosas com todos os seres humanos. Pai de amor, que possamos amar pessoas, que possamos cuidar de tudo que o Senhor nos deu nesta natureza, e que sejamos agradecidos ao Senhor de todo o nosso coração, e que o nosso estilo de vida seja agradecer ao Senhor em todas as coisas, sejam momentos bons, alegres e felizes, ou quando vivermos momentos difíceis, que tenhamos um coração agradecido, porque afinal um coração agradecido combina com a gente, combina com o Senhor, combina com a tua igreja, combina com o teu povo, combina com a gente, Senhor. E nós somos povo teu, abençoados pelo Senhor, para anunciar as grandes virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua luz.
que possamos brilhar, que possamos salgar esse mundo, que possamos abençoar esta terra através do nosso estilo de vida inconfundível, e que a gratidão seja a nossa companheira, e que assim o Senhor nos abençoe. E assim, queridos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. E agora eu quero pedir que você fique em pé, obedeça o pastor, dê um abraço no seu irmão e diga para ele: eu quero agradecer a você pela pizza que eu vou comer na sua casa essa semana. Porque também ao redor da pizza a gente se encontra. Uma boa semana a todos vocês. Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre